personagem. E a partir do texto bíblico eu vou te falar uma maneira que eu fui entendendo pela palavra como é o olhar desse personagem. E aí logo depois eu mostro como que Jesus olhou para esse personagem. Amém? Vamos tentar? Vamos ver se dá certinho. Então, o jovem rico lá em Mateus 19, a passagem é conhecida e eu vou localizar. Alguns textos nós não vamos olhar todos, mas esse vale a pena olhar. Estou lá no 19. Quem está sem Bíblia, será que você consegue partilhar, Jonatas, com as meninas ali atrás? Pode, joia. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, era o jovem rico, mestre, que farei? Olha a pergunta que ele faz, olha. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Interessante que a pergunta não é como eu chego, né? O que farei de bom? Interessante essa pergunta. E aí Jesus responde para ele. Olha isso. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Então Jesus está dizendo para ele: quer entrar ali? Guarda os mandamentos. Jesus responde para ele. Mas ele não para, olha. Quais? O jovem pergunta. E Jesus me vai explicando, olha. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Jesus está falando dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos. Aí o jovem disse: eu tenho observado tudo isso. O que me falta ainda? Olha essa pergunta, gente. Eu sou psicólogo, né? Para o jovem falar para ele e perguntar para Jesus o que lhe falta ainda, a imagem que eu tenho, Rafael, é que ele percebia que talvez estivesse faltando alguma coisa. E aí Jesus responde para ele: olha, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro dos céus. E depois, venha e siga-me. A parte mais importante que eu quero que você atente é agora, olha. Olha o olhar, a palavra que o jovem rico, depois de ouvir isso, porque ele era muito rico, ele dá para Jesus. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Você pode repetir comigo? Retirou-se triste. Que forma que ele, o que aconteceu com ele? Porque era dono de muitas propriedades. Eu acho que o olhar do jovem rico, eu fiquei tentando achar uma palavra, Ramon. Que olhar é esse? Olha, puxa, é como se ele parasse de conversar. Assim, olha, ele podia, irmã Maria Lúcia, perguntar assim: Jesus, como é que é isso de devolver o que eu tenho? Entendeu isso? Marcela, ele podia ter perguntado assim: Jesus, olha, eu não sei como fazer isso, eu recebi, Yasmin, recebi de herança, essas coisas são importantes. Mas ele, o que ele fez, gente? O que ele fez? Ele fala, retirou-se triste. Ele para a conversa. Ele fica decepcionado, Natan, com o que Jesus lhe falou.
E aí, é como se ele desistisse do projeto. Esse olhar de alguém, a Catarina pode botar, eu achei uma palavra, 2 palavrinhas para esse olhar. Pode dar um toquinho, Catarina? Eu acho que esse olhar é um olhar de ingênua decepção. Alguém que está esperando algo de Jesus, que tinha uma expectativa, e por alguma razão, por uma série de situações, essa expectativa é frustrada. E essa pessoa estava tão bonito. Deixa. Obrigado, Dani. Essa pessoa não recebe o que está esperando. E fica longe, triste. Deus me chama nessa noite, te chama para perguntar, eu acho que em cada uma dessas histórias, o que estamos fazendo quando alguma coisa, Valesca, alguma expectativa, Benê, que temos, não acontece como a gente espera? Será que a gente tenta ferir com Jesus? Será que a gente tenta ir para a oração? Rosilene, Senhor, não estou entendendo. Ou será que a gente desiste e fica triste? E como que Jesus olha para ele? Jesus olha para o menino como um mestre cuidadoso. Olha, ele ficou explicando. Olha, faz isso. Não, mas e se não tiver? Olha, tenta aqui. Mas Jesus disse, o que eu acho que que ele não entendeu? Não eram os bens em si. Era o coração do jovem rico que estava mais ligado àquelas coisas. Mas ele não parou para perguntar, para conversar com o mestre. Só que também eu acho que uma das respostas no olhar de Jesus, Jesus acolhe respeitosamente. Você não vê depois dessa cena, Jesus dar um grito e dizer para o jovem, olha, você vai para o inferno. Não. Jesus é respeitoso. E até se a gente disser não para ele, ele vai respeitar. A minha palavra aqui nesse olhar é: o que a gente está fazendo quando aquilo, irmã Vitória, que a gente está esperando muito não vem? E aí eu queria que a gente tentasse falar junto, em cada uma desses olhares, pelo olhar de Jesus. Repita comigo, eu vou tentar construir assim. O meu mestre cuida de mim. O meu mestre está aberto a que eu fale com ele. Então, por isso você não pode desistir. Vira para o teu vizinho e fala para ele, não desista. Mesmo se a resposta não for melhor, não desista, não saia triste. Não, conversa mais. Posso ouvir um amém? Vamos para o segundo personagem. Esse segundo personagem é o que eu ia tirar. Olha como foi difícil, que coisa esquisita. Os pastores que pregam mais que eu devem saber disso, né? Eu não queria colocar. Mateus não queria. Como é difícil falar de Judas, irmãos. Falar do olhar de Judas.
E aí eu vou falar. Você sabe as histórias de Judas. Eu vou localizar 3 momentos bem objetivos de Judas. Judas é aquele que traiu Jesus, vocês sabem. Mas tem 3 momentos que me parecem assim muito pedagógicos. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu separei em João 13. Dá 2 toquinhos, pode? Dá 2 toquinhos, Catrine. Aqui vai ter a palavra, pronto. Vê lá, joia. Aqui tem uma coisa, puxa, que coisa linda, glória a Deus. João 13, 27 a 30, tem aquela passagem em que Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Lembra da passagem? E a coisa é tão esquisita, assim, que ele diz, um deles chega, pergunta qual vai ser. Jesus fala, o que eu entregar o pão. Acho que eles não perceberam muito. E tem um momento, no texto está assim, irmãos, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente, amados, se você pegar na sua Bíblia, está assim, Satanás entrou nele. Então, Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faze-o depressa. Teve esse diálogo lá, mas os apóstolos não estavam entendendo, porque Judas era o sujeito que fazia as compras, cuidava da bolsa e roubava a bolsa. Esse sujeito, entenda, Judas conviveu com Jesus os 3 anos, como Pedro, como João, viu os milagres. E ele fica cego. E aí, eu acho que ele se aproveita, talvez, ele entendeu que entregar o mestre daria as 30 moedas. E ele abre mão, por não entender, acho que quem era Jesus, por não enxergar direito. A palavra que eu consegui aqui, irmãos, e a Catrine pode voltar, é que o olhar de Judas é a minha única explicação, ele teve uma ganância cega, e ele valorizou mais o dinheiro, mais a grana, que receber. Lembra de uma outra passagem? Tem uma outra passagem em que a Maria, aquela mulher de Betânia, está quebrando o nardo, lembra? E ela joga na cabeça de Jesus. A palavra de Judas é assim, que ela não deveria fazer isso, dá uma bronca nela. Ele não entendeu, ele não viu, ele não enxergou, ele estava junto, ele estava do lado, ele estava na igreja e não olhou para o dono da igreja. Fala de Judas, é muito esquisito. Catrine, dá mais 2 toquinhos, eu vou mostrar aqui essa última. Aí lá, quando ele entrega, ele se dirige aos chefes dos sacerdotes, entrega Jesus. E em Mateus 27, ele se arrepende, cara. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos
as 30 moedas de prata e disse: pequei, traí sangue inocente. E ainda ele toma uma chumbada dos sacerdotes. Que nos importa? A responsabilidade é sua. E aqui ele sai e se suicida. Falar de Judas é esquisito. Ele se arrependeu, mas não deu mais tempo. Era tarde demais. Ele tinha entregue. E aí me vem, nesse olhar, será que alguns de nós podem estar cegos diante do que é importante e não ver e deixar passar e entregar o que não devíamos entregar? Vou sair daqui. Lembra? Vamos para o olhar de Jesus, vamos, Caterine. E Jesus, como é que olha para esse cara? Jesus viu a maldade crescer no coração de Judas, mas ele lhe deu todas as oportunidades para mudar o seu destino. Jesus sabia, mas acolhe. Mais um toquinho. Jesus tratou Judas como um amigo e lhe mostrou o caminho da verdade. Ele até avisou do perigo da sua traição e Judas não viu. Que Deus nos livre de ter um olhar de ganância. Posso ouvir um amém? Eu não sei o que pode estar te cegando e foi difícil. Quem prega sabe do que eu vou falar aqui. O maior chacoalhão do pregador é para ele mesmo, né, Pampas? Eu fiquei, Senhor, não me deixa ser cego para aquilo que é importante, para não me arrepender depois. Mas vamos falar, vamos terminar. Você vai repetir uma coisa linda. O meu Jesus, com força, o meu Jesus, Ele é meu amigo, Ele olha para mim, e Ele me quer com Ele. Então vira para o seu vizinho e fala: fica com o papai, fala com ele, fala com carinho, fala, fica com o papai, não fica sozinho, não, Júlia, não, sozinho não, lá em Macaé sozinho não, papai está contigo lá, amém? Vamos para outro, esses eram os dois olhares ruins, os olhares complicados. Agora eu vou te falar 3 olhares lindos, e a gente vai terminar. Vamos, Caterine? Uhul! Eu quero te falar, Pedrão, é. E aí, Pedro daria uma série de mensagens, né? Mas eu quero pegar uma cena para achar um olhar de Pedro para Jesus, Mateus. Dá mais um toquinho e vamos para o texto primeiro. Está em Mateus 26, 75. Você não precisa abrir o texto. Essa é aquela passagem, lembra? Uma das pisadas de bola de Pedro, que é muito especial, lembra? Vamos falar. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí, Jesus é preso, acontece as 3 negações, ele escuta o galo cantar, Cristina, e olha isso, eu não sei se você conhecer essa cena específica, e saindo dali, chorou
amargamente. Talvez você já tenha visto reflexões assim. Nós falamos, de quem nós falamos agora há pouco? Era o olhar de quem? De Judas, que pisou na bola muito, né? O que acontece, né, com Pedro, que a história de Pedro é diferente? Juan, o que acontece? E aí eu acho que entra, e a Catrine pode voltar. O que eu vi no olhar de Pedro? Dá um toquinho, pode. O olhar de Pedro, isso, é um olhar de consciência da própria fragilidade. Ele reconhece, ele fica com vergonha. Ele viu que João ficou lá na cruz, junto com Maria, botou a cara a tapa. Ele não, ele escapou. Mas Pedro amava Jesus. Mas ele ficou com medo. Ficou com medo. E a coisa incrível, você lembra? Quando Jesus ressuscita, e ele fala para Maria, vai lá e chama quem? E Pedro, avisa para eles que eu estou vivo. E Pedro! Então olha que coisa. O olhar de Pedro me fala assim, eu posso errar, mas se eu me arrepender, se o meu coração estiver perto, Deus vai olhar o meu coração. E mesmo que eu erre, olha isso, Ele olha para mim, Ele olha para a minha encrenca, mas Ele olha para a minha vontade de acertar. E Ele me cuida. E Pedro se tornou uma das figuras mais lindas. Vamos olhar o olhar de Jesus para Pedro? Ele olha e ele olha para o que Pedro ia se tornar. Sabe por quê? Você lembra do primeiro encontro? Pode dar um toquinho. Lá no início, no chamado de Pedro, no primeiro encontro com Jesus, está em João 1,42, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas, que é o nome aramaico que corresponde a pedra, rocha. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para Pedro no início e em toda a trajetória, sabendo quem ele ia se tornar e não quem ele era. O olhar de Jesus, de Pedro para Jesus e de Jesus para Pedro, irmã Vitória, me lembra que ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para você, Rafael, não pelo que está acontecendo, mas por quem ele sabe que nós vamos chegar. Posso ouvir um amém? Ele não olha, Kelly, para quem você está agora, mas para quem você em Deus pode se tornar, Isadora. Então eu acho que a sacada aqui do olhar de Pedro, a lição é: assume a tua fragilidade. Porque se a gente assumir, Ele vai olhar para essa fragilidade e vai mudar o nosso nome. Eu não sei qual é o nome que o inimigo, as circunstâncias, os seus colegas da escola estão te dando, mas Deus tem um novo nome, e o nome que Ele tem para mim e para você é o nome de vitória. Amém? Vira para o teu vizinho e fala assim: o teu nome é de vitória.
para a irmã Vitória, a gente pode falar isso com fácil, né? Mas não é só para a irmã Vitória, o teu nome. O teu nome é Eriquinha Vitoriosa. O teu nome é Rafinha Vitoriosa. O teu nome é Jô Maravilhosa. O teu nome é Mary dos Sonhos de Deus. Amém. Vamos para o quarto, está acabando. Agora vai esquentando, porque o final, deixei mais bonito. O quarto é muito joia. Eu achei essa figurinha aqui. Ele pode ser um velhinho meio feio, mas era a melhor foto que eu achei no Instagram, né, no Google, né, o Google Imagens. Eu achei, deixa eu achar o Nicodemos mais bonito. Eu não achei, não foi esse aqui. Esse é o Nicodemos. Tá com cara, né? Não, mas o do The Chosen é mais bonito. Lembra? O do The Chosen, não é? Pô, a gente fica mais apaixonado. Eu olhei assim, eu não senti uma conexão assim, né? Vira pro seu vizinho e fala assim: você já ouviu The Chosen? Fala para ele. Por favor, tá? Por favor, né? Vamos falar do Nicodemos. A passagem é conhecida, João 3, de 1 a 21. Vamos junto. E aí eu vou... Não viu, Natan, ainda não? Natan, por favor, está no aplicativo. Juan também não viu, não? Ó, vou fazer... Ó, pastorinha, posso fazer em amor? Em amor. Levanta a mão. Seja sincero, vai. Não é para a gente orar por sua vida. Quem ainda não viu as 2 temporadas do The Chosen? Quem não viu? Ó, pastorinha, por favor. Não. A primeira todas, oi. Rapidinho. Pastorinha. Pastorinha, você também? Oh, poxa vida, então nós vamos orar. Amém. Ó, tá vendo, né? Mas também está no Netflix. Já está na Netflix. As 2 primeiras. A primeira, né? A primeira. Ó, continua orando. Vamos juntos, sem se perder. Por que ouvir o The Chosen? Você consegue falar, pastorinha, muito objetivamente? Por que Porque nós passamos horas assistindo produções de Hollywood sobre tudo que não é de Deus. Agora nós podemos assistir uma produção de Hollywood sobre aquilo que é Deus, é Jesus. Então não tem como nós emprestarmos todo o tempo da nossa vida para Netflix e vivermos uma vida inteira nessa terra sem assistirmos The Chosen. Porque ele vai nos revelar traços de um Jesus que vai nos apaixonar ainda mais. E nós não podemos perder essa oportunidade de sermos apaixonados por Jesus mais. Então, cara, você tem que baixar o The Chosen e assistir já. Gente, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pastora Marta, eu vou fazer uma maratona com ela em janeiro, nós vamos maratonar The Chosen, eu e ela, tá? E Juan e Arthur vão maratonar de tudo, quer saber? Posso ouvir um amém, igreja? Essa cena é uma das cenas mais bonitas. É aquele diálogo que você já sabe, você já ouviu, em que quem é o Nicodemos? Nicodemos é uma figura muito reconhecida, a mais reconhecida ali da Judéia. E ele pede um encontro com Jesus. E nesse encontro, a sacada é, ele vem para Jesus e, gente, eu leio essa passagem há muitos anos, mas essa eu posso contar. No YouTube tem 10 minutinhos dessa passagem, que é maravilhosa.
o Nicodemos pergunta para ele: o que você veio fazer, Jesus? E ele diz assim, olha que lindo, Camille: eu vim estabelecer um reino. E aí o Nicodemos pensa: é um reino contra Roma. Não, é outra coisa. E aí ele vai explicando que é um reino contra o pecado, que toda proposta, toda do evangelho toda, tem a ver com uma mudança de vida. E ele chama essa mudança de nascer de novo. É nesse diálogo que e lá no The Chosen a gente aprende. João está lá fora, ouvindo a conversa. E em algum momento, Jesus fala, o João 3,16. Vamos falar junto? 1, 2 e... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus está falando para esse homem, a autoridade da lei. Edson, o que você viu no olhar? Qual foi o olhar que Nicodemos? Como que Nicodemos olhou Jesus? Olha que bonito, João. Vamos, Caterine. Nicodemos tem um olhar de dúvida. Só que olha, é diferente do jovem rico. É uma dúvida respeitosa, porque Nicodemos olhou e disse, está no texto: ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver contigo. Ele sabia, mas ele estava com dúvida. Ele estava com dúvida. Como é que é isso? Quem é você? E esse olhar me é muito importante para mim e para você. Sabe por quê? Você pode ter dúvida para Jesus, Aline, e Ele vai te acolher, pastor. Jesus é Pai. E toda dúvida, Senhor, eu não sei o que fazer, porque as contas não fecham. Fala para Ele. Senhor, eu não sei o que fazer, porque lá em casa nós estamos brigando demais. Chega com a tua dúvida, Ele vai te responder. Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu não consigo alcançar o coração do meu filho. Chega para Ele. Vamos dar a resposta? Catrine, o olhar de Jesus é de um mestre paciente que vai falar para você. Se Jesus fosse de Campos, Ele falaria para nós assim: calma um cadinho. Vira para o teu vizinho e fala para ele: calma um cadinho. Você está em dúvida, está difícil. Raquelzinho, esse marido vai ficar no ano novo lá. Calma um cadinho, ele já volta. Paulão, volta logo. O olhar de Nicodemos para Jesus e o olhar de Jesus para Nicodemos me mostra que eu posso, Marcela, falar para ele tudo o que está sentindo. E ele vai, como um mestre cuidadoso, te acolher. Posso ouvir um amém, princesa? Aí eu quero falar o último olhar. E aí eu vou te falar. Eu tenho que falar dessa moça. Agora eu sou seminarista, né? Cadê os meus parceiros? O Felipe não está aqui, né? Edilson, estufa o peito aí.
Eu sei que tem vários, né? Ó, né? Ó, aqui, ó, né? Tá vendo? Valesca já está quase terminando. Edu terminou? Então, né? Pastor, o povo aqui, tá? Mas eu vou falar uma coisa, é tão legal estudar a Bíblia, cara. A gente está estudando junto, né? E a gente escolheu... Não pode falar? Ah, não pode falar? Desculpa, perdão. Então, tem alguns seminaristas aqui na igreja e que são animados, né? Gente, eu quero falar assim que eu não sabia, não fica triste comigo, eu tenho muitos anos de evangelho, mas eu fiquei apaixonado. Você sabia que a Maria, aquela Maria, irmã da Marta, que você sabe que é a irmã de Lázaro, ela é a mesma Maria que quebra o nardo e seca os pés de Jesus com os cabelos. É a mesma Maria. E aí eu olho para essa moça, né? Lembra? A Marta estava trabalhando, e aí o texto vai falar, mas Maria escolheu, tenta lembrar, a melhor parte. Por que era a melhor parte? Jesus. Enquanto a Maria estava lá, a Marta era joia, estava lá tentando fazer as coisas. Só que Maria fica lá grudadinha no pé de Jesus e fica assim, bebendo, esperando. E eu quero te mostrar uma cena para falar. Eu vou contar para você. Quando está lá em Lucas 10, 39 e João 12. Quando Jesus vai lá na casa do Lázaro, que o Lázaro morreu, quando eles chegam, eu vou contar a cena para ir mais rápido. Acontece uma coisa assim, eu tenho que pegar o texto, pega o texto, porque, olha que é sério, é a palavra, vira para o seu vizinho, leia a palavra, fala para ele, a palavra, mas não, fala em amor, lê a palavra, porque quando a gente lê a palavra, meu Deus, pega lá, por favor, João 11, e eu vou te mostrar uma coisa que só como seminarista eu aprendi, eu não sabia isso. Olha isso, João 11, 33, que acontece, Jesus está chegando lá, o Lázaro está morto, né? Ele chegou depois, Rafaela. E aí ele chega, a Marta toda apavorada, como sempre. Se o senhor estivesse aqui, tal, Jesus, tá. E ele, aí olha o que ele faz, olha. Eu vou ler a partir do 33. Eu vou voltar um pouquinho no 28, só para você entender quem era Maria. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Então, ele chega perto da casa, a Marta dá a notícia, toda desesperada, meio acho que puxando a orelha de Jesus, e aí em algum momento, Jesus pede para chamar a Marta, para chamar Maria, antes de entrar. Aí acontece uma coisa assim, a Maria chega diante de Jesus, olha a diferença, se lança aos pés de Jesus, e fala a mesma coisa que a Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Gente, eu aposto, é a mesma frase. Vira para o teu vizinho e fala assim para ele, não importa o que você fala, o que importa é como você fala.
Irmãos, eu aposto, é a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu aposto que Maria deve ter falado assim: puxa, paizinho, poxa, Jesus, tão feliz que você está aqui. Mas você talvez, às vezes eu fico imaginando, sabe, Jesus, que se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu acho que a Marta falou de outro jeito. Jesus, se você não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Aí sabe o que acontece? Porque Marta fala desse jeito. Olha no 33. Quando Jesus viu que ela chorava, Jesus, olha aqui, olha, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Aí no 35, meu irmão, tem o versículo dos mais tremendos da palavra. Alguém pode abrir a sua Bíblia e ler junto comigo? 11:35. Vamos ler. 1, 2 e... Jesus... Você consegue entender o que é isso, Daniel? O Criador do universo, o Criador de tudo, Jonatas, porque ele vê a Maria chorar. Oh, repara, ele sabia que ele ia ressuscitar, mas ele sente aquela dor e ele chora junto, Wagner. O olhar de Maria me ensina. Vamos falar, mostrar, Catrine? Olha a palavra. Eu não conseguia nem achar palavra para explicar o olhar dela, irmão. Aí eu botei um monte de coisa. Era um olhar de reconhecimento da autoridade, mas é um olhar da consciência, da necessidade dela, porque ela sabia que ele podia mudar. Sabe o que me vem? Quando a gente olha para Jesus com esse olhar, olha que lindo! Ele olha para ela com empatia. Você sabe o que é empatia? O que é empatia? Essa palavra é importante. O que é empatia? Não é simpatia. Fala. Colocar-se no lugar do outro. É por isso que ele chorou, Daniel. Quando ele olha o teu coração, como ele olhou o coração da Maria, ele se coloca, Wagner, compreendendo a tua dor. O convite para mim e para você. Como nós temos olhado para o Senhor. Porque Ele é uma pessoa. Lembra? Agora, o Espírito Santo é uma pessoa. O que acontece com um amigo seu que você não procura há muito tempo? Fala, você tem um amigo e aí você fica um tempão sem falar com ele, não procura ele. O que acontece com essa amizade? Fala. Ela esfria. E faz o contrário. E quando você tem um amigo e alimenta aquela amizade, e você liga sempre, e pergunta como ele está, e conta as suas coisas, o que acontece com essa amizade? Fala. Ela cresce. É assim com Jesus. O olhar de Maria para Jesus e de Jesus para Maria me sinaliza que a gente que nós temos um Deus. Olha isso, Juan.
que é capaz de chorar comigo pelas minhas dores e pelas suas dores, Valesca. Eu não sei o que você está passando. Eu vou pedir para a equipe de louvor subir. A gente vai terminar com um texto de Hebreus 12. Porque Hebreus 12 fala de uma maneira muito linda. Hebreus 12:1 fala assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. E ele dá uma recomendação. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Mas eu quero falar do 12:2, porque o 12:2 fala do olhar, do convite. Sabe qual é o convite? Vê se você consegue colocar, Catrine, o 12:2. O 12:2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. O convite dessa noite é que a gente se mire naqueles que estão com o olhar fixo nele. Não importa a forma, a circunstância, a dúvida, o medo, mas o olhar é para ele, porque se a gente olhar para ele, ele vai olhar para nós, Wagner, e ele vai transformar e dar condição. Esse louvor que eles vão ministrar é muito especial. Deixa esse louvor ser a sua oração nessa noite.